Convido você para mais um gigante a ser enfrentado nesta noite. Esta noite é a quarta, são 10 gigantes. Estamos ministrando a cada semana sobre os gigantes que se levantam, a exemplo do que acontece com Davi. O texto de referência é o texto que fala sobre Davi e Golias. E eu disse aqui que Golias não vivia só, mas que Golias tinha muitos irmãos. E ao longo das semanas nós falamos sobre o medo, um grande gigante a ser vencido. Depois falamos sobre a dúvida, um terrível gigante a ser derrotado. Domingo passado falamos sobre a insegurança, um outro terrível gigante que é derrotado na segurança do Senhor. E na noite de hoje nós queremos falar sobre a doença, sobre a enfermidade, como mais um gigante a ser vencido. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Meu irmão, minha irmã, não é baseado na minha palavra, na palavra da minha boca. O que declaro aqui é baseado na palavra do Senhor. E Jesus assim tem feito. E Jesus respondendo disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nesse tudo está incluída a enfermidade. A garantia de Deus de que as enfermidades estão sob o comando de Deus, estão sob o governo de Deus, estão sob os olhos de Deus, está na palavra. É bem verdade que nós não podemos ter a enfermidade como símbolo da maldição, porque assim nós diríamos que todo enfermo é maldito. A enfermidade do pecado, sim, maldição, mas a enfermidade que acomete o corpo, a enfermidade que debilita o físico, é consequência do pecado. O corpo fragilizado pelo pecado que entrou na raça humana e que pode ser expurgado da raça humana pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e aí uma nova vida, e assim a imortalidade da alma, corpos regenerados, irresistíveis a todo tipo de enfermidade. Leia Apocalipse, o livro das últimas coisas, quando então toda esta terra terá passado, toda esta vida terá passado, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem sofrimento, nem angústia, nem dor, nem enfermidade alguma, porque os nossos corpos estarão glorificados, e é nisso que eu creio. Então nós não estamos pregando aqui a bênção como o resultado de uma vida de comunhão com Deus na forma de saúde, a bênção como resultado de uma vida de obediência na forma de imortalidade do corpo físico antes da regeneração, não, e nem a prosperidade como símbolo da bênção do Senhor. Eu estou dizendo que doença não vai dar em pau. As doenças virão sobre o corpo físico como consequência do pecado, mas a imortalidade da alma é uma garantia de Deus. E aí corpos glorificados, jamais enfermidade, jamais doenças, jamais mazela alguma, jamais lágrima alguma tornará a rolar do rosto de alguém. O gigante enfermidade será vencido definitivamente quando os grilhões da morte forem quebrados. O gigante das doenças será vencido definitivamente quando se ouvir a palavra: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Esse aguilhão, essa corrente que produz o aprisionamento, o aguilhonamento, será quebrado em Cristo Jesus e na ressurreição dos mortos, ou no arrebatamento da igreja. Eu posso experimentar um momento dentro desta breve existência de saúde plena, de vigor físico pleno, mas eu hei de envelhecer. E até as pessoas que foram curadas por Jesus voltaram a adoecer e um dia morreram. Até as pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. A filha de Jairo,
o filho da viúva de Naim. Tantos outros milagres obtidos, cura de cegos, cura de leprosos, cura de aleijados. Estes homens morreram, muito embora tenham sido ressuscitados. A quem se devolveu a vida, ou a quem se deu saúde e cura. Mas eu quero apresentar para você nesta noite a garantia de Deus na forma de saúde plena da alma, para que se cumpra na tua vida e na minha a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. A doença é um grande gigante. O combalimento do corpo físico é realmente severo. Uma doença degenerativa, uma doença impeditiva dos movimentos. É realmente algo sério demais, e ninguém almeja a doença ou objetiva a doença em fim de vida, ninguém o prefere. Mas Deus está no controle da nossa vida, e esse gigante chamado doença, esse gigante chamado enfermidade, será vencido no corpo glorificado. Não estou dizendo com isso que não creia na cura física. Os dons espirituais são para a igreja do século 21, e eu creio nisso. Cegos podem ser curados e são. Aleijados podem ter as pernas endireitadas, as mãos endireitadas hoje, se assim o Senhor o desejar. Mas a maior de todas as enfermidades a ser vencida é a enfermidade pecado. É a enfermidade, é a doença da alma. E esta é a garantia que temos pela palavra. O pecado será removido pelo sangue de Jesus, o corpo glorificado na ressurreição, e esse gigante será definitivamente vencido. Então você que espera a cura, ou quem sabe você em sua casa, ou quem sabe num leito de hospital, que se sinta fragilizado pela doença, querido, querida de Deus, muito em breve tudo isso há de cessar, tudo isso passará, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E do outro lado, esta dimensão temporal será contada de forma diferente, não mais Cronos, mas o tempo eterno de Deus, o Kairos de Deus, será revelado a nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 50. O texto bíblico diz assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Já perceberam que em diversas ocasiões onde se dá a cura física, veremos uma palavra liberada pela boca de Jesus sobre salvação, sobre cura da alma? O que Jesus está dizendo então? Jesus está dizendo que a maior enfermidade é a enfermidade do pecado. Jesus está chamando a atenção de seu interlocutor, dizendo: você está salvo, a sua enfermidade está repreendida. Muito mais que a enfermidade física, o encontro com Jesus produzirá a cura de uma enfermidade chamada pecado, que põe a alma vulnerável. O que eu estou dizendo nesta noite é então que eu e você precisamos crer no sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e que é possível viver e andar em novidade de vida. É possível adorar a Deus pela cura, repreensão do pecado que em nós habita, fazendo-nos não servos do pecado, mas servos do Senhor, não vulneráveis ao pecado, não escravos do pecado, mas servos do Senhor. Salmo 147, verso de número 3, o texto bíblico diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Aqui está uma enfermidade que precisa ser repreendida na noite de hoje, um gigante que precisa cair. O gigante
das feridas da alma. O perdão não liberado, a mágoa, o ressentimento perpetuado pela memória, a palavra de maldição que não foi repreendida ou retirada, ou que foi processada como algo absoluto e que tem validade sobre a nossa vida. Nós temos aqui um convite de Deus a um reposicionamento, uma revisão de Deus a ser feita pelo nosso coração e pela nossa alma. Você está livre do peso do pecado, e você está livre da culpa, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quantas vezes no gabinete pastoral conversamos com pessoas cujas enfermidades são psicossomáticas, enfermidades da alma, por conta de uma história de angústia, de sofrimento, por conta de humilhação, de rejeição, de violência. Mas Jesus hoje cura as enfermidades da alma. Raiz de amargura, rejeição, humilhação, desprezo, abandono, cessam em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer para você e para mim que ainda que a mãe abandonasse o filho que a amamentou, o Deus a quem servimos não nos abandonará. Aleluia! Deus é fiel. Você que nos assiste em sua casa, através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram, você que vai ouvir essa palavra no programa Reencontro, escute isso: temos a liberdade de crer e para crer que somos livres do peso do pecado, somos livres do poder do pecado, estamos lavados no sangue do Cordeiro e tem uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem com ele, ungindo-o com azeite em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Perceberam o paralelismo havido? Perceberam o paralelismo entre doença e pecado? Não é acidental. De novo, é um chamamento à atenção do que precisamos fazer. Tem alguém enfermo? Vamos ungir e ordenar em nome de Jesus. Mas escute, nós não validamos o mercado da cura. Nós não validamos com esta palavra a manipulação de mentes. Já observaram em quantas igrejas as pessoas ouvem a palavra, mas não adquirem fé? E voltam, e voltam, e voltam, em filas intermináveis, em unções intermináveis, porque não creem que a oração da fé salvará o doente. Colocam a visão no homem, colocam a visão nos dons de alguém, colocam a visão numa perspectiva material e física de bênção, numa referência de santidade, quando a bênção pertence ao Senhor. É dele a cura, é dele a palavra, e ele quando libera a cura sobre a vida de alguém, é para que o seu nome seja louvado. Escute, dentre os dons está o dom de cura, mas a Bíblia diz que os dons, os 9, eu vou repetir, os dons, os 9, estão liberados para a edificação da igreja. Não é para que ninguém enriqueça, não é para que ninguém se locuplete, não é para que alguém se sinta maior ou melhor que os seus irmãos. É para que o nome de Jesus seja glorificado pela edificação da igreja. Dom de curar, creio nele, e creio que o Senhor o libera sobre a vida de alguém ainda hoje. Mas veja, o Senhor o libera, é dele, ele dá a quem quer, pelo período
que o desejar, e sempre com a finalidade de que o seu nome seja glorificado. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 10 e verso 52. É uma palavra dada a um cego de nascença. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando o gigante enfermidade é derrubado, os olhos dos cegos se aclaram. Mas eu quero falar nessa noite sobre a cegueira espiritual. Se a cegueira física lança os sentidos na negritude, na escuridade, a cegueira espiritual lança a alma no inferno. E que geração difícil a nossa, que não consegue compreender que somos chamados à luz do conhecimento de Deus. Não é uma perspectiva antropocêntrica, não, senhores, não é uma perspectiva renascentista, humanista, também não, mas é conhecimento de Deus, conhecimento que produz obediência, quebrantamento, temor, servidão, sabe, servos de orelhas furadas. O cego enxerga, mas a alma do cego distingue. O cego vê, mas a alma do cego enxerga. Aleluia! O cego compreende o mundo à sua volta através das imagens, mas a alma do cego vê a glória de Deus, vê a salvação de Deus, Cristo Jesus. Isso é tremendo. Você consegue entender isso? Quando as escamas da cegueira caem dos olhos do cego, ele enxerga o Verbo vivo. Aleluia! Ele enxerga o Filho de Deus. Ele tem a melhor de todas as visões, ele tem a melhor de todas as distinções. Ele consegue enxergar e distinguir e identificar quem é Jesus. É essa palavra que eu libero sobre a tua vida na noite de hoje. Essa palavra que eu libero sobre você, que os olhos espirituais se abram para você nessa noite, que os teus olhos espirituais se abram, que a tua cegueira cesse nesta noite, e você consiga ver Jesus, ver a glória de Deus, ver o tanto que Deus tem feito por amor à tua vida, mas sempre por amor ao seu nome. Abra sua Bíblia em mais uma referência desta feita, no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 8, estamos nos aproximando dos momentos finais do culto dessa noite. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Essa palavra foi dada aos discípulos de Jesus, e esta palavra, por herança, pertence à igreja. Nós somos convidados a ser veículo de saúde. Deus nos deu uma responsabilidade maior do que deu ao SUS, maior do que deu à Unimed, à Unesp, à USP, ao Albert Einstein, ao INCOR. Deus deu essa autoridade à igreja. E sabe por que esta autoridade é maior? Porque além da cura física, em nome de Jesus, é possível a cura da alma, a restauração do espírito, o religare, que é quando o homem destituído da graça e do conhecimento de Deus tem acesso pela fé à vida eterna. Essa é a função da igreja. E eu não posso me perder nas reuniões de oração, de estudo bíblico, nos cultos de adoração. Nós somos ordenados, nós somos liberados, nós somos chamados e preparados para curar os doentes e para libertar os cativos. É isso que nos diz a palavra. E é nesse sentido também que a enfermidade precisa ser vencida.
Vamos para as duas últimas referências bíblicas da mensagem de hoje. Tiago 5,16, que vincula cura à justiça, oração e repreensão de enfermidades, tanto físicas como espirituais. E depois 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que condiciona a oitiva de Deus à humildade e a perdão pedido e depois liberado. Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso não é fofoca não, irmão. Eu vou repetir: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Escute: enquanto eu estiver ensimismado, taciturno, retendo os meus problemas apenas para mim, até com o louvável objetivo de manter a minha privacidade, eu quebro uma palavra que foi liberada da boca de Deus sobre a igreja. Não existe menor ou maior, melhor ou pior no contexto do corpo. Todos são membros do corpo de Cristo. E aí, querido, querida de Deus, quando você confessa o seu pecado ao seu irmão, você está dizendo ao corpo: eu feri o corpo, peço perdão ao corpo, e o corpo restaura o corpo. Você entende isso? Do mesmo modo que uma mão cuida da outra, que as mãos cuidam dos pés, que as mãos lavam o rosto, os membros do corpo de Cristo, em Cristo Jesus, experimentam a cura. Os dons estão liberados sobre a igreja. Então escute: alguém que peca, ou alguém que vive em iniquidade, não adianta dobrar os joelhos e orar apenas ao Senhor. Não adianta dizer: Deus sabe do meu pecado, eu não devo satisfações a ninguém. Eu e você, como membros do corpo de Cristo, precisamos confessar ao corpo a nossa iniquidade, para que o corpo clame pela cura do próprio corpo. Se você nunca ouviu isso, você está ouvindo agora. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Termino a mensagem bíblica de hoje dizendo o seguinte: das enfermidades, não somente as do corpo ou as da alma, falamos nesta noite, mas as enfermidades da terra. O pecado traz consequências sobre a saúde do indivíduo, que debilita, fragiliza e mata o seu corpo. O pecado traz consequências sobre a alma, o espírito do indivíduo, mas também traz consequências sobre a terra que habita. Leia isso em Deuteronômio. Enquanto houver obediência, temor, orações, cuidado em observar tudo quanto o Senhor nosso Deus nos ordena, o gado será abençoado, a lavoura produzirá em abundância, a vide dará o seu fruto, a oliveira não negará o seu vinho, a parreira não negará o seu vinho, a oliveira não negará o seu azeite, a figueira não negará o seu fruto. Haverá bênção e haverá saúde sobre a natureza e sobre a terra. Mas quando houver pecado, quando houver iniquidade, e enquanto o houver, o juízo de Deus vigirá, vigorará, até que haja confissão de pecados, arrependimento e clamor. Eu quero terminar a mensagem de hoje dizendo que este gigante, o gigante enfermidade, seja do corpo, da alma ou da terra, é derrubado com obediência e vida de oração, vida de comunhão, vida de temor ao Senhor. Não adianta você dizer que é cristão,
Não adianta você dizer que é crente, que conhece a palavra e que a decorou. Não adianta você dizer que tem 100 anos de cristão e que conhece a Bíblia de capa a capa. Não adianta. Enfermidade do corpo, enfermidade da alma, enfermidade da terra, enfermidade da nação. São repreendidas tais modalidades de enfermidade com temor do Senhor e observância da lei do Todo-Poderoso. Confissão de pecados, arrependimento, abandono de práticas que trazem maldição e desgraça, derrota e morte. E aí sim, o nome disso é conversão. A bênção do Senhor virá e a vitória do Senhor será sobre a vida da igreja. E quero dizer a você que somente o Senhor pode curar a nossa vida, pode curar a nossa alma, trazendo-nos equilíbrio, segurança, trazendo-nos saúde, trazendo-nos força. Somente o Senhor pode revestir a nossa vida de autoridade no Espírito, e a gente só precisa obedecer, a gente só precisa temer a Deus, a gente só precisa andar em sua presença, buscando a sua face todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela palavra liberada sobre a vida da tua igreja. Confessamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos limites, oramos pela saúde física, queremos um corpo curado, são, no Senhor, para glórias do teu nome, para te servir ao longo do pouco tempo de vida que temos sobre a face da terra, ainda que muito vivamos. Oramos e pedimos a tua bênção sobre a alma, sobre o espírito de cada um de nós, que estejamos saudáveis e curados no Senhor, que estejamos edificados pela tua palavra e que a fé que excede todo o entendimento nos guarde em Cristo Jesus para a ressurreição ou para o arrebatamento da igreja. Mas oramos pela enfermidade da nação, pela enfermidade da terra, fruto da nossa iniquidade, fruto do nosso pecado. Pedimos perdão, confessamos, reconhecemos e buscamos a tua face nesta noite, pedindo a tua bênção e o teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de todos aqueles que temem o teu nome e esperam pelas tuas misericórdias. E assim que oramos, e é deste modo que, agradecidos, nos postamos aos teus pés em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a igreja, sejam sobre a vida de todos aqueles que temem o nome de Jesus e aguardam sua vinda gloriosa. E você que aqui está, diga amém. Você que está em casa, diga amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que esta semana seja uma semana de vitória sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde, sempre guarde.